Pode Mais está no ar, o seu podcast de acolhimento ao amadurecimento. Eu trouxe uma mulher hoje aqui. Olha, essa mulher, sabe aquele filme Nasce uma Estrela? Pois é, na verdade assim, ela conseguiu de uma vez só fazer uma estrela que são duas estrelas. E eu quero dizer para vocês que eu estou pronta. Quer ouvir a música do Tô Pronta? Ouve só. Quando eu soube que seria só nós dois, tive medo, mas eu deixei pra depois. A fragilidade estava em você e a coragem em mim teve que renascer. Meu anjo. Ai, gente, eu vou falar muitas emoções. Esse episódio de hoje tá reservando com vocês, minha amiga Gina Garcia. Ai, que honra! Muito obrigada, muita honra estar aqui, Mara. Que felicidade de te receber. Eu estou muito feliz de estar aqui com você também. Acho que vai ser um papo incrível hoje. A Gina, gente, é mãe de Daniel, que é o criador de Glória Groove. E Gina vem com muitas novidades a partir de já, porque ontem teve lançamento. Mas assim, pra gente construir uma linha do tempo, vamos dizer aqui para todo mundo que ainda não sabe, Gina, que além de cantora, você é compositora, mas você começou compondo com 15 anos, é isso? Foi, na verdade eu fiz uma única música com 15 anos. Nessa fase eu era da Igreja Batista, né? Eu era uma adolescente e eu já tinha vindo os dons musicais para mim, né? Para tocar piano. Tinha um pai que era pianista, era do dele e tal. E eu já comecei a balbuciar umas coisas e fiz uma música com 15 anos. E nunca mais eu tentei fazer nada. Então, dentro do meu álbum foi que realmente veio essa experiência de novo da compositora que estava lá quietinha, adormecida e veio para fora. Você não compôs mais a partir dos 15 anos, não, mas você cantou por muitos anos. Não, sim, claro. Você foi backing vocal por muitos anos. Fui, sim. Não só backing vocal. Tipo, eu comecei profissionalmente aos 26 para 27 anos de idade. Porque até então, dos 17 aos 27, trabalhei em área burocrática, escritório. E aí, até que eu cheguei à conclusão que realmente meu negócio era cantar. E aí eu fui atrás do meu sonho e comecei profissionalmente aos 27, cantando na Noite de São Paulo. Então eu fazia aqui, essa região que você tá, é uma região que eu trabalhava muito, inclusive, nos anos 90. Tinha muitas casas noturnas. Terraço Itália. Terraço Itália, eu cantei 1 ano e meio no Terraço Itália, naqueles restaurantes lá de cima. E nessa fase aí que eu tô dizendo, dos anos 90. Então, por mais ou menos uns 10 anos, mesmo até misturado com Raça Negra, eu ainda fiquei cantando na noite, mesmo sendo backing. Depois que eu entrei no Raça Negra em 93, então se você considerar que de 87 foi quando eu comecei, até 93 eu era só cantora da noite. Então fazia bares, banda de baile, gravação de estúdio, era tudo misturado. Até eu conhecer, ser indicada para cantar na banda do Raça Negra, que foi quando eu entrei em 1993. E fazia as coisas ainda meio que juntos. Eu fazia show de final de semana e durante a semana ainda cantava nas casas noturnas aqui do Itaim. Gina, eu vou falar uma coisa. Não sei se você sente falta disso. Eu tenho 53 anos. Sim, você tem 61. 61. Eu sinto uma falta. Sim. De um lugar. Sim, senhora. Bonito e aconchegante. Acredito. Onde eu possa escutar essa música. Uma boa música, não, eu entendo. Essa música. Entendo você. Essa música que a gente não ouve mais. A gente tinha muito isso, né? Nessa época, nos restaurantes, em tudo, né? Pra poder conversar gostoso. Exato. Pra rolar aquele clima de romance. Sim. Pra dançar agarradinho, porque isso era um preparo pro depois. Com certeza, concordo. Era o pré, né? Era muito bom. É verdade. É como se a vida nos ajudasse a ajudar a vida, verdade. sabe? Assim, era um caminho de mão dupla. Porque você marcava um encontro. Concordo. Com boa música. Sim. Uma gastronomia gostosa. Verdade. Uma bebida boa. E aquelas músicas iam inspirando as conversas. Concordo com você. Né? Tenho muitos amigos que me perguntam. Cadê? Então, os amigos me ligam para falar onde é que eu vou para ouvir uma música boa, jantar num lugar gostoso, como era naquela época. Eu falo, gente... Tem o Bareto. Tem o Bareto, que ainda tá, graças a Deus, é um Mas dos remanescentes, né? É só o Bareto. O Bareto, tem muito pouco, assim. Terraço Itália eu nunca mais fui, não sei como é que rola lá.
se ainda rola música ao vivo. Acredito que seja muito menos do que tinha naquela época, talvez role. E alguns restaurantes que a gente conhece em São Paulo, mas bem difícil. Posso te dizer de um bar que eu conheço, que é de um amigo, mas é bar, não é restaurante. Indica o bar do amigo. O bar do Julinho, que muita gente daqui de São Paulo conhece como Julinho Clube também, que é na Morato Coelho. 585. Se você me perguntar onde eu vou para ver música brasileira, vá nesse bar. E depois vocês me digam, vocês não vão se arrepender. Porque é o lugar que tem mais músico bom por metro quadrado e o público também que vai lá para ouvir essas coisas lindas que eles fazem lá. E o Bar de Olinho funciona de segunda a segunda. Então virou um point da gente assim de São Paulo que tem esse desejo, exatamente, essa sede de ouvir coisas legais. Eu não tô dizendo que as outras músicas não sejam, né, gente? Não é isso que a gente tá falando. É que tudo tem o seu momento, exato, né? E a gente quer só poder viver esse momento, exatamente, como a gente vivia antes, exato, né? Mas tá raro mesmo, concordo com você que tá raro. E não é só uma reunião romântica, é uma reunião de família, porque quando meus pais vêm aqui para São Paulo, por exemplo, sim, eu acabo indo jantar no Terraço Itália com eles, porque remete uma memória de... Mas eu gostaria de ter um lugar para oferecer, assim, de falar, não, a gente vai escutar uma boa até música. mesmo de amigos, né? Não só família, mas amigos. É muito bom fazer essas reuniões e se é regada música boa ainda, a gente fica mais feliz, né? Agora, conta um pouco mais sobre essa trajetória. Daí, quando você entra para ser backing vocal do Raça Negra, sim, você ficou muito tempo, né? Quase 30 anos, é isso? Quase 30 anos. Deu 29, quase 29. Na verdade, o Luiz fala 29. Se a gente contar trabalhados mesmo, eu acho que dá 24 para 25 anos, porque teve uma fase da minha vida que foi justamente quando a Glória entrou para a profissão, para virar... fazer propaganda, depois entrou no Balão Mágico e começou a viajar Brasil. Então eu tive que parar para cuidar dele. Então eu fiquei 6 anos fora da banda. Mas mesmo assim, se você contar de 93 até 2001, depois eu voltei em 2007 e saí agora, há 2 anos atrás. Então são muitos anos, eu passei muito tempo da minha vida lá com eles, né? E a rotina? Porque passar a vida acompanhando, né? Primeiro que você tá sempre afinando o instrumento. Exato. Né? Então tem uma preocupação com saúde, com alimentação, sempre, com cuidados. Sempre. E como é que faz para estar em turnê e estar cuidando de casa? E como é que foi isso? Então, na verdade, eu sempre tive o apoio da minha mãe, até enquanto ela esteve viva, né? Eu sou uma mãe solo, que tive um filho, e que ela até os 3 anos de idade do Daniel, da Glória, né? Minha mãe cuidou do Dani para mim até os 3 anos dele, e foi quando ela faleceu. E aí a coisa começou a ficar complicada. Mas ainda assim, eu sempre tive apoio da minha família, minha irmã, que é a tia Soraya, né? Minha irmã me ajudou muito com isso, então a gente morou muito tempo juntas, porque ela se separou e tinha filhos, nós nos juntamos, ela me dava estrutura com o Dani para a escola, para tudo, e eu continuava a poder trabalhar, né? Para poder fazer isso, mas é difícil, não é fácil não, porque você deixar seu filho, eu já deixei o Dani com a minha mãe para voltar para o Raça Negra com 3 meses e meio que ele estava amamentando ainda. Então, tipo, 2 ou 3 semanas depois eu não tinha mais leite, então eu já parei de amamentar. E a vida segue, né? E você não pode parar. Em algum momento, eu acho tão legal a gente falar isso. Sim. A gente tem muitos recados para mães hoje. Verdade, né? Verdade. Em algum momento, você sentiu aquela culpa natural que todas nós sentimos? Menina, se senti como eu chorava. Eu chorava. Às vezes eu saía da minha casa, eu ia do trajeto da minha casa, até chegar no ônibus, até chegar na cidade, no hotel, em todos os lugares eu chorava. Porque, e quando eu chegava em casa, ainda vinha aquela sensação de você ir pro berço cheio de saudade, e o Dani me olhava e não mexia um músculo assim do rosto. Eu já começava a chorar ali. E falava pra minha mãe, ele não me reconhece mais. Ela, para menina, filho conhece a gente pelo cheiro. É 1 segundo, né? Tipo, e era isso mesmo, mas a gente carrega assim. Eu lembro que eu cheguei até a fazer uma lavagem de roupa suja assim com a GG, agora já adulto, de falar, porque eu sentia essa necessidade de pedir perdão, sabe? De falar, filho, desculpa, eu tinha que ir pra luta, eu não tinha o que fazer, eu tinha que deixar você. Ele falava, para mãe, não consigo nem mensurar essa sua dor, essa sua preocupação de ter que me deixar com pessoas pra você ir trabalhar pra poder suprir minha vida. Então ele falou, eu só tenho a agradecer, mas eu não consigo mensurar você como mãe passar por isso. Então a gente sabe que é a luta de quantas mães do Brasil passam por isso, de ter que deixar seus filhos às vezes até sozinhos, porque a gente lê matérias na internet, a gente sabe que isso acontece. Ela deixa às vezes com um filho que é um pouquinho maior para cuidar do pequeno, porque tem que ir pra luta, não tem o que fazer, né? E acho que a gente tem que sempre suportar as nossas escolhas,
não pensando em quanto menos a gente está oferecendo para o filho, Exato. mas o quanto a gente está indo à luta para a gente poder oferecer mais para o filho. Exatamente. Né? E arrumar um lugar para essa falta, porque às vezes são os nossos pensamentos que fazem a gente sofrer. Né? Não é a realidade, é só o nosso pensamento. É alguma coisa querendo nos punir. Né? Não só, e acho que também a preocupação no meu caso, posso dizer, a minha infância foi completamente diferente da do meu filho. Então, assim, a gente, na nossa fase, talvez você tenha passado, não sei, mas era uma vida muito difícil. Então a gente não quer que os nossos filhos passem pelo que a gente passou, principalmente de privações, né? De você poder dar uma boa escola, de ter roupa, sapato, enfim, comida, de você não deixar realmente faltar nada. Então a gente fica atrás disso o tempo todo, então você só consegue sair desse lugar do choro, como eu falei, de falar, não, mas eu preciso ser forte, eu preciso resistir, porque eu tenho que dar tudo pra ele. E ele vai ser uma vida diferente como foi a minha, do que foi a minha, né? E não tem outro jeito, né? A gente vai se sentir culpada à medida que a gente conquista mais coisas em relação ao trabalho, porque são opções, né? Você precisa trabalhar, produzir para oferecer uma vida melhor para sua família, e para você conseguir fazer isso, alguém trabalhará a ausência, né? Exato. E essa ausência a gente precisa dar um nome para ela, e ao invés de culpa, talvez daqui para frente, ouvindo a Gina falar, a gente possa chamar essa ausência de amor. Totalmente. Né? Porque é uma escolha muito difícil. A mãe que deixa o filho em casa para ir trabalhar, isso, sai com o coração rasgado, sangrando, chorando, mas a gente sabe que é para um fim melhor, um fim maior. E olha só como dá certo, né? E olha, quando você fala assim, eu até lavei uma roupa suja para me desculpar, eu acho isso tão fantástico. Sim. Se a mãe sente que tem algo errado, por que não? Né? Por que não parar para conversar com esse filho e falar assim, olha, eu estou pensando assim até hoje. Eu preciso que você me ajude a tirar essa dor de dentro de mim. Exato, quero ouvir o seu lado. Quero ouvir o seu lado. A própria Glória fala que eu ensinei a conversar desde pequeno, porque a gente sempre tem esses percalços de quando o filho é menorzinho, ele não entende que você precisa ir trabalhar. Ele quer que você fique com ele, que é normal, natural. Porque na nossa sociedade, a mãe sempre fica em casa com o filho e o pai vai trabalhar, né? No nosso caso, como a gente tinha essa dificuldade, a mãe tem que ir pra luta. Então eu tinha que sentar todos os dias com ele quando eu ia sair para trabalhar. Ele agarrava na minha perna e chorava como uma criança que você estivesse matando ou batendo. Dizendo coisas do tipo, mamãe, não me deixa aqui, por favor. O que você faz nessa hora? O seu filho gritando, bradando, chorando. Você já tá dividida nessa hora. Morrendo de falar. E aí vem a culpa nesse momento. Você fala, olha o que eu tô fazendo com meu filho. Mas ao mesmo tempo Qual é a outra escolha, né? É isso. Falo, se eu não for, ele não come. A hora que os boletos começarem a chegar aqui, né? Eu fico com meu filho. Se eu não for, ele não come, ele não estuda, ele não tem roupa, ele não tem nada, não tem casa, não tem nada. Eu tenho que engolir o meu choro e tenho que ir. E era o que eu fazia, só que todo dia a gente conversava. Na cena que precisava. Então eu dizia, tá vendo essa luz? Mamãe tem que pagar. Sua roupinha, mamãe tem que comprar. Seu desenho que tá na televisão, mamãe tem que pagar. Tudo. Eu falava, ninguém dá nada de graça pra ninguém. Isso vem do trabalho da mamãe, por isso que a mamãe tem que trabalhar. Aí ele falava todo santo dia, tá bom, mamãe, então eu deixo você ir trabalhar. E eu ia trabalhar, e quando eu voltava, ele estava na sala me esperando. Assistindo TV, mas me esperando. Então, assim, nesse lugar do que você falou, da culpa, de tudo isso, mas eu acho que a conversa é uma coisa muito incrível. Porque você tem que deixar claro pro seu filho as coisas que acontecem, ou pra sua filha, pra ele entender qual é esse relacionamento de vocês e por que você faz isso, né? Eu sei que nem sempre dá pra gente fazer, mas nos momentos que você puder fazer isso, é uma coisa muito importante, viu, Mara? Eu acho. Porque a gente consegue construir uma relação de sinceridade. E quanto mais você verbaliza os teus sentimentos, quanto mais verdades você diz pros seus filhos, mais verdades eles também dirão pra você, Exato. Né? E não tem nada melhor do que isso, porque ninguém vai falar nada diferente do que você já tá falando pra ele. Ele vai saber da sua boca o que acontece. E vice-versa também. Pra gente também, como mãe, não ficar conjecturando, ai meu Deus, o que será que meu filho pensa? O que será que ele acha? Porque aí é isso que a gente fala, dissipa essa culpa ou qualquer outra coisa que a gente possa ficar construindo na nossa cabeça. É melhor você ouvir. Então vai e pergunta. Não, conversar é sempre o melhor caminho. É muito bom. Conversar é sempre o melhor caminho. Você chama
o Daniel de Daniel, Chamo. de GG, de Glória, como é? Quando eu me refiro ao Daniel como artista, eu falo GG. Tá? Porque isso eu aprendi com ele mesmo. Tipo, no começo era complicado pra mim chegar num lugar onde ele tava dando entrevista e eu falar, filho, Dani, ele falava assim, ó, mãe, você tem uma... Como é que ele fala? Você tem uma... Eu vou lembrar a palavra que ele disse pra mim. Como se fosse uma licença poética. É mais ou menos isso? Você tem uma licença poética porque você é minha mãe. Então, se eu tiver de Glória, você pode me chamar de Dani que eu vou te atender. Obviamente, sou seu filho. Falou, mas se eu estiver na frente da imprensa, ele falou, lembre disso, porque lá eu tô de Glória. Então, eu adotei o GG, como todo mundo adota. A equipe chama de GG. Então, quando eu tô nos lugares que tem imprensa, tá no show, não sei o que, eu chamo GG. Se a gente tá no camarim sozinho, eu falo filho, filhote, bebê, aí é o jeito que a gente se trata. Mas ele também não tem problema com isso. Ele fala, se você me chamar de Dani, eu vou atender, porque você é minha mãe, mãe. E quando você tá brava? Porque lá em casa eu tenho João Pedro e João Felipe. Entendi. Quando eu estou muito brava... Falar o nome inteiro? É João Pedro Sim, e João entendo. Felipe. É o que ele falava, quando ela fala Daniel Garcia, sai de baixo. É assim também? É, tipo, que ela falava Daniel Garcia, e o tom também a gente já muda, né? Então ele falava, claro que a gente teve muito poucos pela vida. Eu nem posso dizer que o Dani foi essa criança que me deu trabalho, que levou bronca, que foi mal Ele educado. sempre foi bom aluno, tranquilo. Sim e não. Como é que eu vou dizer isso pra você? Assim como todo artista, que a gente é artista, nós temos as coisas muito parecidas. Estou falando de escola, propriamente dito. Todo artista é das humanas, né? A gente não é das exatas mesmo. Nunca dá pra ser um bom aluno. Não. Então, assim, as nossas notas de colégio eram muito parecidas. Tipo assim, eu tirava A e B de português, inglês e E de matemática. Era mais ou menos isso. Física, tudo que era cálculo, mas tudo que era humana, geografia, história, a gente tirava só A e B. Então, assim, a Glória é muito parecida comigo nesse sentido, até mesmo por a gente ser artista, né? Mas eu falo, ele nunca deu trabalho com comportamento. Comportamento. Sempre foi de boa, sempre foi tranquilinho. Mesmo como adolescência, não me deu trabalho como adolescente. Tem um livro que eu gosto muito do Gilberto de Menstein e Rubem Alves, que o livro é... O nome do livro, o título é Fomos Maus Alunos. Tá. Eu acho que esse livro dá uma força para os pais, porque quando alguém fala assim, ele é super bom aluno, parece que tira todas as outras coisas, né? Concordo. A gente vê aí psicopatas que são bons alunos. Com certeza. A gente vê gente, né? Então, ser Isso não bom quer dizer aluno, nada. é bom ser bom aluno. Tudo né? bem, mas não é não define ninguém. Tudo, né? E às vezes, esse mau aluno, ele vai ser alguém tão brilhante, pois é. né? Vai ser alguém tão maravilhoso, que acho que vale não só ler o livro, mas vale, assim, às vezes comprar algumas brigas, sabe? Na escola e falar com o diretor. Eu sempre fiz isso. Sim. Sabe? Vai falar com o diretor, vai falar com o professor, porque às vezes essa cobrança não está trazendo o que ele mais precisa, que é dar vazão à criatividade, aos talentos, né? Então, com certeza, só concordo. Um adendo aqui, porque eu lembrei disso, e esse livro, Fomos Maus Alunos, é um livro para pais que atravessam essa fase que todo filho tem, né? Sim, de não ir tão bem na escola. Sim. Vamos falar das nossas famílias agora, que eu acho que é uma coisa legal para a gente falar para as mães, né? Sim. O João Felipe, meu caçula, assumiu ser gay aos 12 anos. Mas ele nasceu gay, o João Felipe, sem dúvida nenhuma, né? Ele tinha 2 aninhos, ele já andava com o DVD da Cher embaixo do braço. E uma coisa muito engraçada, a gente saiu para comprar fantasia uma vez para escolinha, maternal eu tô falando. O irmão escolheu uma fantasia do Power Ranger. Ok. E ele da Pequena Sereia. Entendo. Né? Entendo. Obviamente a gente levou a fantasia da Pequena Sereia, a gente também comprou uma daquele Jack Sparrow. Sim. E daí a gente falou, essa daqui você só pode usar em casa, porque como as crianças da escola reagiriam? Sei. Né? A gente também não queria alimentar um bullying, ele era muito pequenininho, né? Lógico. 3 anos ali, não dava pra... Mas assim, eu não sei se a gente soube levar, a vida nos levou a tratar disso de uma forma tão carinhosa e natural, que a gente sempre teve muito respeito de toda a família. João Felipe não é uma pessoa que encontra preconceito. Não encontrou e não encontra. Os poucos momentos que eu acho que ele teve
né? Daí são coisas que a gente tem que engrossar a pele, porque isso acontece comigo, acontece com você. Cantora da noite, trabalhava demais, ela trabalha demais, vive fora de casa, será que os filhos, né? Assim, nossa, eu já vi muita coisa. Eu também, vi muita né? coisa. Então, né? Beleza traz preconceito, inteligência traz preconceito, talento sucesso, traz preconceito. Talento, tem muitas coisas que fazem o preconceito acontecer. Verdade. Como é que você lidou em algum momento com isso? Olha, como mãe, posso dizer para você que eu sabia da condição do Dani, da Glória Groove, desde os 6 anos de idade. Porque ele foi criado, né? Eu já ouvi muito isso. A minha família é muito unida, sempre foi. E nós somos matriarcas, né? Minha mãe já era uma matriarca. Apesar de eu ter tido um pai muito severo, muito mandão, enfim, ele era o amo-senhor de todo lugar e todo mundo devia respeito a ele. Então, eu sabia que se ele percebesse essa condição do Dani, a gente ia ter problemas, porque ele era muito machista. Então, só que não deu tempo. Na verdade, ele faleceu quando o Dani tinha 9 anos, mas enfim. Quando eu percebi, a única coisa que eu lembro que me passou pela cabeça foi de pedir a Deus para me dar direção, para eu mostrar pro meu filho quem ele era nesse mundo e para ele entender que ele ia ter muito preconceito aqui. Então, assim, uma coisa que eu acho que tem que ficar muito clara para as pessoas é exatamente isso. Ninguém vira nada. As pessoas nascem, né? Isso se chama condição, não opção. A gente sempre vem falando disso porque a gente vive isso na pele, na carne. Então eu digo, as pessoas não perguntam para as mães. Não sei se com você foi assim pela vida, mas para mim, você sempre ouve primeiro o julgamento do seu filho e depois as pessoas vêm tentar entender ou te perguntar, mas como era? Você já tinha percebido? Mas só que antes já julgaram teu filho. Não sei se você passou pelo mesmo, mas eu sei que na escola, Dani passou por muita coisa, isso depois contado. Nós éramos de uma igreja evangélica. Então isso foi uma coisa bem pesada na nossa vida. Porque quando ele foi para a igreja comigo, ele tinha 6. Foi quando eu percebi, quando eu já tinha entendido quem ele era, né? Mas assim, isso nunca foi colocado em pauta nessa idade. Mas quando ele se assumiu aos 13, que ele veio se assumir para mim, a gente conversou sobre tudo, sobre religião, sobre amigos, sobre família. E a única coisa que eu disse pra ele, eu falo, filho, eu já sabia da sua condição há muito tempo que eu sou sua mãe. Então assim, pra mim não tem problema nenhum. Se eu estava 100% com você, agora eu estou 200%. Porque obviamente você entendeu quem você é nesse mundo. Eu tinha que esperar você se encontrar, pra depois a gente falar sobre isso. Eu não ia te levar essa informação sem você ter um mínimo de entendimento. Ele falou, não mãe, tá certo. Ele falou, fico muito aliviado, porque você entende tudo isso e me apoia, enfim, né? A gente falou desses assuntos que são pertinentes a quem vem com essa condição para esse mundo. E ele disse para mim, ok, você me acha inteligente? Ele perguntou para mim. Eu falei, sempre achei. Você sempre foi aquém da sua idade. Você tem uma idade cronológica que não combina com a idade da sua cabeça nem do seu espírito. Ele sempre foi mais velho de texto, então era difícil conversar com o Daniel quando criança para falar simplesmente, isso não pode, não mexe aí. Por que não pode? Por quê? Não pode por quê? Deus, mas por que você não pode ser normal e só atender o que eu tô falando? Porque eu quero saber por que eu não posso fazer isso. Então, aí começou a história do vamos conversar. Lembra que eu falei do conversar? Tudo era explicado, ok. Então, ele falou, você me acha inteligente? Sempre achei. Tá bom, se você me acha inteligente, você acha que eu sonhei um mês atrás, anteontem, na semana passada, que eu sonhei que eu era gay e eu resolvi ser gay hoje? Eu falei, não, é claro que eu não acho isso, filho. Pra mim, você nasceu assim. Ele falou, ok, isso não é uma opção, isso é uma condição. Eu nasci assim. Eu já sabia disso como mãe. Então eu falo isso para elucidar a cabeça das pessoas que ainda pensam que uma pessoa escolhe ser gay. Como disse o Dani, é quase que um assassinato. Porque se a gente está no meio e num mundo que ainda matam, nós vivemos no país, o Brasil é o país que mais mata LGBTs. Isso é um dado muito triste pra gente ter sobre as costas do Brasil, infelizmente. Então, assim, de coração, né, como mãe, né, e que Deus também haja nesse lugar para conscientizar as pessoas que nós somos todos criados por Ele. Sem dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida disso.
E todo esse preconceito afasta tanto. Se a gente pensar que dentro de casa é que a gente constrói essa primeira rede de relacionamento bem-sucedida, né? Exatamente. Então, esses pais, quando percebem que o filho é um homossexual, filho, filha, o abraço, o acolhimento, a conversa, a aceitação vão transformar essa relação numa relação tão saudável fora de casa, porque ali é que tem o exemplo. Exato. Né? Essa segurança, ela é tão necessária. Muito. Porque ela é transferida na escola, no círculo de amigos, claro. E aonde quer que esse filho e essa filha entre. Porque eles vão entrar sempre com a certeza de que eles são amados, aceitos e respeitados. Se isso não acontece dentro de casa, não tem como transferir para fora de casa. Porque essa pessoa já chega em todos os lugares armada, Exato. com medo, insegura, né? E eu ainda, de verdade, Sim. Gina, eu ainda, hoje, né, 2024, quando eu sinto que alguém tem preconceito, eu fico pensando o quanto essa vida é amarga, o quanto essa pessoa ainda vai passar por momentos terríveis, porque não dá para você proibir que seu filho e sua filha apareçam um sábado, um domingo para almoçar em casa com um par. Imagina. Não dá para você proibir que essa personalidade exuberante, feliz, bem-humorada, criativa, linda, séria, seja rotulada por um pensamento que só existe dentro da cabeça preconceituosa. Exatamente. E de mais ninguém, né? E quando nós temos filhos de sucesso, eu ouço muito isso hoje em dia. Ah, você criou, você tem uma estrela, você criou um diamante, bababá. Eu falo, poxa vida, para esses outros pais que nos ouvem, né, e mães que nos ouvem, que têm filhos nas mesmas condições, eu falo isso, se você amar, respeitar o seu filho ou sua filha, ele pode ser tão grande quanto o meu. Ele só precisa de apoio e de amor. Mais nada. Porque ele vai dizer, poxa, se a minha casa, a minha família me trata desse jeito, eu não tenho medo de nada. Eu vou ser o que eu quiser nessa vida. E eles vão me apoiar, porque eles estão sempre do meu lado. E o palco da vida pode ser governar qualquer um estado, coisa. Qualquer pode coisa. ser gerenciar uma loja. Exato, o sucesso é pessoal e é de cada um. Fazer um prato fantástico num restaurante, o palco da vida é para quem quer brilhar, e isso não depende de orientação. Lógico que não, lógico que não. Só que aí teve muita luta, né? Vocês ouviram essa mãe falando que saía desde que o nenê tinha ali 3 meses e meio para buscar o sustento. Uma mulher que durante 30 anos acompanhou bandas e cantando à noite. Tudo que né? eu podia. Trabalhando com a voz, com o talento que foi dado, né? Mas tendo que lapidar todos os dias os outros talentos que não foram dados e que a gente precisa, que é a generosidade, a empatia. Aprendendo com a vida, né? literalmente. Aprendendo diariamente com a vida. Não tem outro jeito. Agora vamos falar de lançamento. Tô pronta! Tô pronta! Que nome lindo! Eu tô pronta, com certeza. Isso reflete muito do que é Gina Garcia no momento, né? Gina Garcia já passou por várias fases, a menina assustada, quando era mais nova, a mãe, tudo isso que a gente já disse. Mas a artista, quando eu chego agora nesse lugar, é de muita alegria, porque a gente sonha muita coisa, né, quando você começa uma carreira, mas até então você não sabe o que vai dar certo, onde você vai conseguir chegar, e tenho que fazer aqui um agradecimento até a própria GG, porque foi a GG que mudou minha cabeça na pandemia. Eu não iria pensar nisso agora. Talvez se a pandemia tivesse chegado, eu estaria fazendo a mesma coisinha que eu estava fazendo até então. Porque você fica numa zona de conforto, né? A zona de conforto sempre te deixa, não, tá tudo bem, aqui tá tudo certo, eu tô garantida. Mas enfim, ele dizia, mas mãe, puxa, eu acho que tá na hora de você mostrar o seu trabalho. E naquela fase eu tinha um sonho, já estava criando na minha cabeça um tributo a Gal Costa. Isso veio antes do capítulo álbum da Gina, trabalho de carreira solo. Eu sempre quis fazer uma homenagem a Gal Costa. E eu queria fazer em vida, porque todo mundo só quer homenagear o artista ou seu ídolo depois que ele já foi embora. Falei, não, eu quero homenagear ela porque ela tá viva e tá até sonho, quem sabe, dela um dia assistir o tributo. Infelizmente isso não aconteceu, mas a gente conseguiu colocar em prática o tributo no ano passado.
Fizemos vários shows, foi muito incrível. E aí a Glória falou pra mim, então, mãe, mas eu acho que tá na hora de você fazer o seu trabalho. Mostrar pras pessoas, porque ele fala, todo mundo sabe que a Gina Garcia é a mãe da Glória Groove. Falou, mas eu quero que as pessoas conheçam a cantora Gina Garcia, de quem eu herdei o dom. As pessoas falaram, agora eu tô ouvindo isso. Agora a gente sabe de onde que a Glória herdou o dom. Agora a gente entendeu de onde que veio o dom da Glória Groove. Então ele dizia exatamente isso. Eu quero que as pessoas conheçam a Gina Garcia, cantora. Porque eu acho que você tem muito pra dar, Imadas, sabe? Pra você fazer pela sua vida. Que você deixou tudo parado lá atrás, quando o Daniel veio pro mundo, e você só pensou em trabalhar pra me sustentar. Então agora acho que tá na hora de você ir atrás dos seus sonhos. E ele foi mudando minha cabeça e eu ficava ainda assim, ó. Ai, mas será? Mas agora, nessa altura do campeonato, por que eu vou... Falei, não, quer saber? Eu vou sim. Aos 60 anos. Exatamente. Então, é possível você realizar sonhos. É possível começar uma carreira aos 60 anos. É possível. Eu tô aqui para te falar isso. Sonhos são para ser vividos e realizados. E eu tô nessa fase de realização de sonho que você me perguntou. Então tô realizando um grande sonho, nem imaginaria como ele seria, tô tão feliz porque essa compositora veio para fora que eu não tinha ideia de que isso ia acontecer. E o álbum, ele tá pautado na história da minha vida. Tudo que a gente foi construindo foi cada coisa que eu vivi durante essa vida. Foi cada história que a gente foi contando nesse álbum. Estou muito curiosa para saber o que vocês vão achar, né? A gente, como diz, a gente lançou ontem, mas eu acho que vocês vão gostar. Para mim está sendo uma experiência incrível da cantora, da compositora, que está vindo para fora de uma outra forma agora. Essa faixa do Anjo, você que compôs? Foi, eu compus essa faixa porque quando a Glória tinha 2 anos e meio, um dia a gente estava no quintal, brincando, e ele olhando para o céu, disse pra mim, mamãe, você tá vendo aquela nuvem? Tô vendo, filho. Então, eu morava lá em cima com o Papai do Céu. E um dia ele falou assim pra mim, mamãe, Daniel, olha lá embaixo, escolhe lá a mamãe que você quer. E eu disse pra ele, é? Ele falou, é. Aí eu olhei aqui pra baixo e falei assim, eu quero aquela gordinha linda. Falei, ele ainda me chamou de gordinha, porque eu fiquei gigante do Daniel, assim, 25 quilos fora inchaço. E eu olhei pra cá e eu escolhi você. Eu falei, é verdade. E toda vez que eu podia, eu voltava nesse assunto pra entender, porque criança sempre fala, né? Várias coisas da cabeça. E quando fala de ele Deus... Ele contava a mesma história sempre. É muito divino, né? É muito divino. Então, dentro dessa história, eu quis fazer essa música falando disso, né? Que quando eu descobri que era só nós dois mesmo, né? Que eu te falei que eu sou uma mãe solo. Eu tinha medo, tava cheia de medo, carregada de medo. Eu falei, meu Deus, eu vou colocar uma vida no mundo. Que responsabilidade. Eu já tinha 32 anos. A sorte que eu tava no Raça Negra e tal, tudo isso ajudou, né? A condição financeira me ajudou. Mas os medos, eu acho que são iguais para todas as mães. Sim, e a loucura de você constatar que você está fabricando um ser humano dentro da sua barriga. Quando nasce, você fala, meu Deus, eu fiz esse cabelo, esse olho, essa boca, esse corpinho. Esse pezinho, eu fiz. E por onde eu começo agora, né? É tipo isso, dá um pânico de você falar, meu Deus, tudo começa a mudar na sua cabeça. Eu comecei a ficar desesperada porque eu tinha que comprar uma casa, né? Tudo vai mudando. Você fala, agora eu tenho uma pessoa que depende de mim, né? É isso. E enfim, aí eu lembro que quando eu tava fazendo a música, eu falei com os compositores que são meus queridos amigos hoje em dia. Tô falando de Humberto Tavares, Jefferson Júnior e Thiago Silva, que são queridos do meu coração. Amo vocês. E a gente batendo papo, literalmente. Eu fui contando a história da minha vida. E dizendo, eu quero fazer uma música pra GG, pro Dani. Quero fazer uma música pro Dani pra falar dessa história. De como foi o nascimento dele. Isso que ele falou pra mim quando ele tinha 2 anos e meio. Né? E ele, pra dizer que ele é o amor da minha vida. Foi um sonho que eu sempre tive de ter um filho, ele é o amor da minha vida. E a gente começou a construir essa história de meu anjo. Então foi por isso que nasceu meu anjo, porque ele realmente foi o anjo que Deus enviou para mim da nuvem. Ele veio direto da nuvem para minha vida, assim como ele disse que me escolheu. Então eu quis fazer, essa música tem essa conotação, saído diretamente da boca de Daniel Garcia com 2 anos e meio, dizendo que me escolheu da nuvem. E é tão lindo porque é real, né? A salvação da mãe está no filho, a salvação do filho está na mãe. Exatamente. E porque quando nasce o filho, nasce a mãe. Nasce a mãe. E toda mãe é perfeita para o seu filho. Eu acho.
né? Eu acho. Hoje eu já tenho essa convicção. Antigamente eu não tinha não, viu? Porque a gente é cheio de perguntas, né? E de porquês. Eu tinha um monte de porquês, porque foi daquela forma, porque foi desse jeito. Mas aí quando você começa a ver o teu filho crescer, né? E nascer e dar frutos e a inteligência, tudo que você olha e fala, meu Deus, que coisa mais perfeita, né? E quantas composições a gente tem nesse álbum? A gente tem 10 composições inéditas e 2 regravações. E a história da Érica? A história da Érica, ela tá fazendo parte de uma faixa que é incrível, que foi justamente pra gente falar sobre a família LGBTQIAPN+. Porque nós somos, sim, uma família LGBT, como várias desse Brasil e desse mundo. E nós gostaríamos muito de ser respeitados por isso. Todos nós queremos isso. Da mesma forma que eu, como hétero, quero ser respeitada, eu tenho que respeitar também as outras pessoas, né? Mas eu, além de ser uma mulher hétero, eu sou mãe de um homossexual, então eu sou uma família LGBT. E a gente ainda sofre preconceito. E não sei, como eu te disse, a gente não sabe até onde vai. Temos esperança que ele diminua bastante e que as pessoas entendam, através do amor e do respeito, que isso pode ser bem diferente, que a gente poderia viver muito em paz por conta disso, se parar para pensar nesse lugar, né? Então essa música que a Érica participou, eu pedi para ela falar um texto onde a gente falasse sobre o amor e o respeito que existe dentro da nossa família e que as pessoas poderiam nos dar, poderiam olhar pra gente e nos dar, porque se a gente respeita, né? Eu acho que o respeito é o negócio do limite que a gente fala, né? O seu limite termina onde começa o meu, né? Isso é para todos os lugares, para todas as situações, para todas as pessoas. Mas a gente ainda não tem isso. A gente ainda não tem. Eu leio comentários absurdos sobre o meu filho na internet. Daqueles que dá vontade de você ir lá e responder, e escrever, né? né? Mas a gente sabe que não vai adiantar, porque a cabeça dessa pessoa não vai conseguir atingir o que a gente já tem no coração, já sente, já coloca na vida, né? Já emprega na vida em respeito às outras pessoas. Não, a gente não vai conseguir mudar, até porque o nível de ignorância, de maldade é muito grande, né? Algumas pessoas não, elas nem sabem que elas têm a possibilidade da mudança. Exatamente. Porque elas não encontram um caminho pro bem dentro nem se permitem delas, também, né? Nem se permitem. Então, isso não vai acontecer. Agora, eu também acho que tem muita provocação, né? Tem o hater, tem... Claro, não, vai ter sempre. Né? Tem muita provocação, tem que vai além do preconceito. Isso, né? exatamente. São as pessoas que estão ali mesmo, da mesma forma... vontade de irritar, né? Da mesma forma que tem ali, gente ali que vai fazer um elogio muito carinhosamente, gratuitamente, né? Às vezes sem esperar até uma curtidinha, só porque realmente tá ali com um coração recheado. Sim. Também tem gente que vai ali para fazer o que sabe fazer de melhor, que é maldade. Eu acho que essas pessoas nem merecem que a gente pare para tentar buscar algo bom, uma mudança. O que eu acho que precisa acontecer é que cada vez mais as redes sociais, elas vão engrossando a pele de quem tem estrutura emocional, ferramenta emocional. Quando a gente fala de uma pessoa, né, como a gente tem visto os suicídios de meninos e meninas, né, são adolescentes, crianças, jovens adultos que estão aprendendo a lidar com a vida, que já vem aí com uma veia, né, meio depressiva por não se sentirem aceitos. Exato. E daí vem essas pessoas e trabalham de uma forma tão ruim que a pessoa fala, bem, não tem mais lugar para mim nesse mundo, não quero mais viver. Né? Então, por sorte, vocês que conhecem, sabem o que a gente está falando, vão entender que tem uma minoria que ainda faz coisas muito feias, fala de um jeito muito feio, que são pessoas que não vão mudar, mas que também não nos oferecem perigo. Né? Sim. A gente fica com raiva que tá falando de filho. Né? Falou de filho, pelo amor de né? Deus. Não dá. Pode falar de todo mundo, mas de filho não pode falar. Né? De filho não pode falar. É verdade. Nem o desconhecido, nem o conhecido, nem o parente, nem a amiga, nem ninguém. Ninguém mesmo. Ninguém pode falar de filho. Agora, eu acho que a gente tem estrutura emocional para lidar com essa maldade. Agora, quem não tem, que preocupa, né? Acontece essas coisas que você disse. A rede social é um lugar. Não, e é bom a de gente ninguém, lembrar, né? As pessoas não entendem. Porque um LGBT,
às vezes vai parar na rua e se prostituir. Porque ninguém dá oportunidade para ele para nada. Ele é taxado como escória da humanidade. Ele não tem direito a viver, a comer. Isso é absurdo, gente, é horrível. Entende? Então pare para pensar nisso, porque se o seu filho ou sua filha for para essa condição, foi porque você não delegou nem amor e nem respeito. Então isso é muito importante na vida de uma pessoa. E não estamos falando só de um LGBT. Faz isso com qualquer pessoa. Até um heterossexual mesmo. Se você não apoia, se você não ama, essa pessoa não se sente acolhida, como você disse, ela vai procurar outros lugares. Ela vai procurar um lugar onde ela possa ser acolhida. Então eu acho que se a gente tem a... Não vou nem falar, não acho que é opção, mas a gente teria o dever, né? Se você tem um filho, você tem o dever de amar e respeitar o seu filho. Você foi designado para isso. Você tem uma missão, né? Eu encaro como missão e divina. Porque, como eu disse, é muito louco pensar nessa história de que eu posso fazer um ser humano. Se eu posso fazer um ser humano, eu tenho a obrigação de encaminhar esse ser humano da melhor forma possível. E isso eu só consigo enxergar através da lente do amor e do respeito. Ai, não tem nada melhor que filho nesse mundo. Exato, a real é concordo. essa, gente. Não tem nada melhor que Eu filho. concordo. Onde a gente te ouve e quando a gente te assiste cantando? Agora vocês me ouvem em todas as plataformas digitais, todas elas. Pode procurar a sua de melhor, né, do que você gostar mais, enfim, Deezer, enfim, cada um escolhe a sua. Spotify. E a gente também vai ter no YouTube, a gente tem lá para vocês verem, assistirem, degustarem, né? A gente tem um vídeo lá para vocês verem, meio da GG. Podem procurar Meu Anjo, que vocês vão conseguir ver a gente cantando lá maravilhosamente. E daqui a pouco, mais pra frente, a gente vai ter muito mais novidades. Mas é isso, nas plataformas digitais, da onde você quiser nos ouvir, estaremos lá. Então você vai ter que voltar para contar as novidades. Lógico porque sim! A gente quer assistir Lógico, essa a gente dupla. vai atualizando. A gente quer assistir muito vocês. Muito obrigada, Eu quero deixar Mara. aqui um beijo, Daniel, que mãe maravilhosa. Não falam da árvore, do fruto? Sim, né? que o fruto não cai longe do pé. Não cai longe do pé. Exato. É isso, que bom estar aqui com a sua árvore, Dani. Um beijo pra você. Que Glória Groove continue conquistando o mundo. Muito sucesso, Amém. sucesso, Gina. Muito obrigado, Mara. Parabéns. Muito obrigado pelo seu carinho em me receber. Parabéns. Olha, você e tua equipe obrigada. fantástica. Eu amei essa equipe obrigada. toda. Parabéns. Eu também. Inspiradores. Você trouxe hoje mais do que a possibilidade da gente te ouvir e saber da tua carreira. Sim. Você trouxe hoje a possibilidade da gente falar para essa mulher, que é essa mulher que eu valorizo tanto, 40 mais, 50 mais, 60 mais, que a vida começa a partir de um projeto e que a qualquer momento você pode colocar o teu projeto. Exatamente. Aliás, vamos deixar aqui um feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil. É verdade. Né? As que vão ser mamães, as que ainda não são, as que já são, as enfim. que desejam ser. Todas as mulheres desse Brasil, todas as mulheres. Mas feliz Dia das Mães a todas que são mães de coração, que tem muitas nesse Brasil, graças a Deus, né? Mas um beijo a todas vocês. E toda mulher tem uma mãe, né? Para falar, para inspirar, para amar. Né? Com certeza. Uma amiga que é mãe. Se a mãe já partiu, tem uma amiga que é mãe que você pode ir lá no domingo aproveitar. Exatamente. É isso. Um beijo para todas vocês. E nós arrasamos! Arrasamos! Pode beijo. mais, fica por aqui. Um beijo, até o nosso próximo encontro.